que age de modo muito peculiar. The other day, someone said, you know, you people are really an oddball. O outro dia uma pessoa me disse, sabe, vocês realmente são uns estranhos. And I said, well, I suppose we are. E eu disse, bem, eu suponho que sim. And I remember one of the conventions, Brother Troy was telling me one time of a little German that said he received the baptism of the Holy Spirit. E me lembro de uma das convenções. O irmão Troy estava me contando uma vez sobre um alemãozinho que dizia ter recebido o batismo do Espírito Santo. And the next day in the shop where he was working, E no dia seguinte, no açougue onde ele trabalhava, he would raise his hands and praise the Lord and speak in tongues and just carry on awful. ele levantava as mãos e louvava o Senhor e falava em línguas e agia estranhamente. And finally the boss came by and said, Heine, what's the matter with you? E finalmente o patrão veio e disse, Rene, o que aconteceu com você? He said, oh, I got saved. He said, my heart's just overflowing with joy. Ele disse, eu fui salvo. Ele disse, o meu coração está transbordando de alegria. He said, well, you must have been down with that bunch of nuts down there. Ele disse, ora, você deve ter estado com aquele bando de loucos lá. He said, yes, glory to God. So thank the Lord for the nuts. Ele disse, sim, glória a Deus. Disse, graças ao Senhor pelos loucos. Em inglês, louco e porca de parafuso são a mesma palavra. He said, you take the automobile, come down the road. Said, Ele disse, pegue um automóvel andando na estrada, disse, you take all the nuts out of it, you haven't got nothing but a bunch of junk. se o Senhor tirar todas as porcas dele, não lhe sobra nada a não ser um monte de sucata. And that's just about right, you know. E até que é isso mesmo, sabe? One day in California, I was going down the streets of Los Angeles, Um dia, na Califórnia, eu estava andando nas ruas de Los Angeles I seen a man had a sign on his breast, and here it said, I am a fool for Christ. e vi um homem que tinha um cartaz em seu peito e aqui, o poderoso Deus desvelado perante nós. Mensagem pregada Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso grande Deus, amém? Vamos cantar o hino 325, Vivo por Fé, Ré maior, 325. Virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei. É fiel meu Senhor, em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, por sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador,
temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não há de se comparar com a glória celeste que iremos fluir lá no nosso querido lar. Aleluia! Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Amém, Jesus. Vivo por fé. Amém. Deus abençoe, uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos colocar de pé, vamos ler uma escritura. São Tiago, capítulo 5, verso 7 em diante. São Tiago 5, do 7 em diante. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, mais uma vez, pedindo que o Senhor, cada versículo, cada palavra, que isso possa entrar dentro de nós, Senhor, a sermos, como lemos, sermos mais pacientes. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Que o Senhor nos ajude a sofrer, né? Sofrer por Jesus Cristo. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E o fim depois que o Senhor lhe deu, né? Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos pacientes, tratáveis, humildes, temperantes, saber esperar em Deus, esperar no tempo de Deus. Senhor, nós estamos aqui, acrescenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. À medida que os dias vão ficando mais difíceis, mais nós precisamos se alimentar. Se alimentar, receber o alimento do Senhor para enfrentar mais uma semana. Deus, abençoa-nos, Senhor, dá-nos força, dá-nos apetite espiritual, que essa palavra fique
ancorada no nosso coração, cada versículo, que possa aquilo ficar nos alimentando por muitos dias, como dizia o profeta. Abençoa, Senhor, nós entregamos tudo aos teus cuidados, dirige o culto, a mensagem, os hinos que cantaremos ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amém. 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 Vamos cantar uns corinhos agora, irmãos. Após os corinhos, a irmã Simone e Yasmin apresentam seu hino Deus sabe, tá? Deus existe. Amém. Vamos cantar o corinho número 9, 10 e o 11. Vamos nos animar aí. Eu presinto que algo grande está aqui, está a caminho. Amém? Vamos cantar com palmas, esse corinho é conhecido. Vamos louvar ao Senhor, como escutamos de manhã. Vamos dar nosso tempo para Deus. Eu presinto que algo bom está a caminho, porque eu sinto que algo bom está aqui. A promessa de um estrondo desde os céus, irmão, qualquer dia pode ser. Se o crente se humilha e clama a Ele, e do céu espera enquanto ora. Eu presinto que algo bom está a caminho. Ó irmão, essa noite pode ser. Deixa a glória de Deus brilhar. 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no cume do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Quando ele entrou no monte e não sabia que seu rosto brilhava. O seu rosto brilhava. Foi lá no cume do Monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. Quando me lembro do meu bom Jesus e como sofreu meu rei, quero servir-o cada vez melhor. Eu nunca Jesus deixarei. Vamos lá, irmãos. Não, eu nunca Jesus deixarei. Não, eu nunca Jesus deixarei. Lá no Calvário sofreu Jesus, ali penduraram meu rei. Quero servi-lo cada vez melhor. Eu nunca Jesus deixarei. Nunca! Não. Eu nunca Jesus deixarei. Não. Eu nunca Jesus deixarei. Quando me lembro do meu bom Jesus e como sofreu meu rei,
servi-lo cada vez melhor. Eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Lá no Calvário sofreu Jesus, ali penduraram meu rei. Quero servi-lo cada vez melhor, eu nunca Jesus deixarei. Se você nunca vai deixar, então cante. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei. Amém. Jamais deixaremos esse nosso Deus. Amém. Vamos ouvir o hino Deus Existe, irmã Simone e Yasmin, Lá maior. Azul infinito e brancas nuvens cruzando o espaço sem fim. A brisa e canto embalando as verdes campinas e as fontes murmuram louvores ao seu Criador. Passarinhos alegres cantam nas matas. A natureza nos mostra que existe Deus. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. E minha vida a Ele entrego, pois quem cuida de tudo também hás de cuidar de mim. Quando o monte da noite sobre a terra desce e o luar cor de prata ilumina o céu, vejo milhões de estrelas com fulgor brilhante e o homem não quer entender que existe um Deus. E nesse imenso universo só a Cristo obedece. E nossas vidas também estão em suas mãos. Sim, Deus existe. Eu
profundezas das águas, muito além das estrelas. É minha vida, a Ele entrego, pois quem cuida de tudo também há de cuidar de mim. Pois quem cuida de tudo também há de cuidar de mim. Amém. Deus existe. Nós cremos assim, amém? O hino desse é para confirmar que nós cremos no Deus verdadeiro. Vamos cantar o hino 340, Oliveira Verdadeira, Lá maior. 340. Um hino desse faz sermos mais cristãos, né? Deus existe. Estamos aqui adorando ao único e verdadeiro Deus. Isso é um privilégio para poucos, irmãos. Devemos ser mais gratos a Deus por isso, amém? Vamos cantar Oliveira Verdadeira, Lá maior. Vamos cantar a esse grande Deus. Aleluia. Amém. Era uma oliveira e um ramo quebrado, e um zambujeiro ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, foi nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos
enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Amém. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cantar a gente canta, mas temos que ter esta segurança, né? Então nós vamos viver realmente para Cristo. Depois da escritura, o irmão Eliel e a irmã Yasmin vai estar louvando a Deus com o hino Luz é Jesus. Vamos pôr de pé. Abrir a nossa Bíblia, apenas acompanhe Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Senhor Deus, mais uma oportunidade de abrir nossos lábios e falar com o Senhor. Mais uma oportunidade de estarmos aqui, ajustando nossas vidas com a Tua palavra, Senhor, preparando-nos para aquele grande dia. Deus, ajuda o pregador e ajuda cada um de nós a receber o alimento que vem para a nossa alma, Pai. Que saiamos todos daqui nesse dia alegres, regozijando, como os discípulos no caminho de Emaús. Não ardia nossos corações enquanto Ele nos falava. Que o Senhor possa falar mais uma vez conosco. É o que nós te pedimos, com perdão de nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Somente crer. Senhor Jesus, graças damos a Ti, ó Deus, por mais uma vez poder estar diante da Tua presença para falarmos dessas boas novas, para falar da Tua palavra, ó Deus. Assim pedimos, ó Deus, que o Senhor venha mais uma vez nos ajudar, que o Senhor venha ajudar o Seu povo, que o Senhor possa nos fazer sair daqui melhor do que entramos. É verdade. E que possamos, ó Deus, ser ajudados por Ti. Perdoa, Senhor, a multidão de nossas faltas. Sim. E que possamos estar aqui, Senhor, na condição de agradar ao Senhor, ó Pai. E assim entregamos tudo em Tuas mãos. Pedimos mais uma vez, fala conosco, vivifica a Tua palavra em cada coração, pois pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras em 1 aos Coríntios 10, leremos o versículo 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Podeis vos assentar, irmãos.
estou sozinho. Ventos e tempestades, a todos vou vencendo, porque nesse caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entregue a Ele sua vida e seus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive, domina muita gente. E vai levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Pensando nisso tudo, eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor. Eu olho e tenho forças pro meu ajudador. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entregue a Ele sua vida e seus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente. E vai levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entregue a Ele sua vida e seus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente. E vai levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Bem, graças a Deus, né? Estamos esperando, né? Por esse dia para morar com Ele eternamente, né? Irmãos, eu tomei essa escritura no qual o profeta pregou a mensagem abrindo um caminho. Eu tomei alguns parágrafos dessa mensagem para nós caminharmos nele nessa tarde. Gostaria de plantar mais um pouquinho disso em cada coração, esta segurança, né, de termos mais esta segurança nesse Deus imudável. Saber que todas as coisas que nos sobrevêm, Deus está ciente de todas. Saber que Deus, Ele, desde o início dos séculos, Deus conhece todas as coisas, né? Do princípio ao fim, Ele é conhecedor. Por isso, nossas vidas têm que estar inteiramente entregues em suas mãos, porque Ele é conhecedor. Nós somos limitados, né? Nós somos surpreendidos, mas Deus não. Deus, Ele não se surpreende, mas Ele sempre está com um caminho provido de escape para cada um de nós, se confiarmos e estivermos seguros de que Deus é imudável. Isso depende sempre de nós. Deus, o profeta fala nesta mensagem, no início ele diz assim: eu não creio que Deus alguma vez usou de seu ofício de um modo acidental.
E nós vamos ver no decorrer desta mensagem que tudo que Deus permitiu, que Deus fez, Deus tinha um caminho de escape em todos os momentos, em todas as coisas. Porque Ele sabia, Ele tinha o conhecimento de todas as coisas, né? E o profeta continua e diz assim: eu não usaria o meu, você não usaria o seu. Jesus não morreu no Calvário apenas para dizer: bem, talvez agora as pessoas sintam pena de mim, sendo que eu vim à terra e tomei a forma de carne, e eles realmente se salvarão, talvez se eles virem quão miserável eu morri. O profeta diz assim: isso seria, né? Seria algo que Deus não saberia o que estava fazendo, porque Ele estava esperando, se Deus fizesse assim, Ele estaria esperando algo das pessoas, que fosse reconhecido. Mas o profeta diz assim: Deus não fez isso. Jesus morreu por um único propósito, e este foi para salvar aqueles que Deus previu que seriam salvos. Deus provendo um caminho. Ele sabia, através da sua presciência, que haveriam algumas que aceitariam o seu sacrifício, que creriam naquilo que ele veio fazer. Veja, e teria que haver uma preparação, uma forma para eles serem salvos. Se não houvesse a salvação, não era possível. Então, Deus, prevendo que as pessoas seriam salvas, sabendo quem eram elas, Ele teve que fazer um plano. Agora, você me diz: irmão Brana, então Deus sabe exatamente quem será salvo? Correto? Bem, porque Ele diz: Ele não deseja que ninguém pereça. Ele não deseja que alguém pereça, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Mas, por ser Deus, Ele tem que saber quem fará aquilo, ou Ele não seria Deus. E eu pensando nisso, né? O plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, era que nós estivéssemos aqui para saber o plano dele para conosco. É através de sua palavra, é através de sua mensagem, é o plano de Deus. Veja, o profeta diz assim: ele teve que fazer um plano. E irmãos, isso tem que nos dar segurança, porque nós fazemos parte do plano de Deus. Saber que Deus fez um plano, e nesse plano nós estávamos incluídos. Esse plano, nós temos que crer dessa forma, né? Esse plano de Deus foi para mim, foi para você, para que sejamos salvos. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele está em cada lugar, é o Todo-Poderoso. E então a presciência olha para trás e diz que Ele previu isso, e sabe qual é a razão pela qual Ele pode dizer como seria o fim desde o princípio. E, portanto, sabendo que todos esses dias maravilhosos nós estamos vivendo agora, e ficando de pé, e testemunhando, e vemos as coisas que vemos agora, Deus teve que fazer uma preparação para isso. Deus preparou um meio, um caminho, através de pessoas, através dos seus vasos,
para que pudéssemos estar aqui. Isso tudo é o plano de Deus. Não pense, irmãos, se nós pensarmos diferente, nós estamos fora do plano de Deus. Porque Deus não tem dois planos, Ele tem um plano. E esse plano dele não pode mudar. Porque Ele é Deus, Ele é imudável. Agora, a partir do 30, o profeta diz, 29, né? Observe, Cristo veio e Ele era o animal que morria, pois Ele já estava pressuposto a ser sacrificado antes da fundação do mundo, vê isto? Deus falou isso e disse que isto seria assim. Então, quando Deus fala, isto está para sempre confirmado no céu. A palavra é aonde você deve ter fé. Se você crê que esta é a eterna, imudável palavra de Deus, então cada preceito que foi dito na palavra de Deus é uma semente. Cada palavra que Deus nos deu é uma semente. E nós vamos ver uma semente, para ela poder desenvolver, ela tem que cair no solo correto, né? Ela tem que cair no solo certo. E nós vamos ver que eu pensando nisso, existem vários tipos, né, de semente que nós precisamos. Você pode pensar o tipo de semente que você precisa em sua vida. Talvez precise de uma cura, é uma semente, é a palavra de Deus. Ele é o curador. Mas para isso, muitas vezes, para nós recebermos de Deus, nós temos que fazer com que essa semente caia no solo apropriado. E tudo que Deus falou na palavra já está confirmado na glória. E isso foi dado para você agir. E então não tenha medo de tomar aquela fase da bendita palavra de Deus eterna e ancorá-la no seu coração. Por isso, temos que chamar isso para nós, né? Ter esta segurança, porque isso é dado a nós, e cabe a cada um de nós ancorá-la. Ancorar é fixar, ancorar é poder estar em meio a vendaval, em meio a mar tempestuoso, mas estar ancorado. E o profeta diz, e ancorá-lo no seu coração. Agora, ela tem que estar no solo. Por exemplo, eu pego um grão de milho e o coloco em cima de uma pedra de pomes azul, ou algo assim. Talvez isso não cresça, porém, é o tipo errado de solo. Mas se ele vai para um bom solo, fértil, de terra preta, ele crescerá tão certo como ele está plantado ali. E quanto à palavra de Deus, aqui está isto agora. Quanto a palavra de Deus cai em um coração cheio de fé, ela simplesmente tem que crescer. Ela tem que firmar. Esta é a razão. Ela tem que se firmar, disse o profeta. Desde que a sua palavra caia em um coração cheio de fé, a sua palavra, essa semente tem que crescer, porque a fé ali, há um coração que crê em sua palavra, há um coração que estava esperando esta semente cair. O profeta diz, ela tem que crescer e ela tem que firmar. Ela tem que se fixar ali.
Deus, antes da fundação do mundo, disse que Cristo estaria aqui. E ele seria sacrificado, morreria o inocente pelo culpado. E quando Deus falou isso, isso já estava confirmado quando Deus falou. O profeta diz assim, quando Deus falou, não é que Deus falou e já foi acontecendo. Não, Deus falou e isto já foi confirmado. Eu pensando comigo mesmo, digo assim, então Deus, quando Deus prometeu uma coisa, Ele sabia que nós necessitaríamos, durante a nossa caminhada terrena, Ele sabia que nós estaríamos precisando de algo. Você precisaria de algo. E Ele, antes da fundação do mundo, em sua palavra, já nos garantiu que nos daria. Então o que nós temos que fazer é nos aproximarmos de sua palavra com este coração cheio de fé, para que esta semente que necessitamos possa cair e nascer. Porque Deus sendo Deus, uma vez que Ele falou, Ele tem que cumprir a sua palavra. E quando Deus fala, porque Ele é infalível e não pode fazer nada mais, então, a atitude de Deus, se Deus salvou os pecadores lá atrás, sobre a base da aceitação de um holocausto e sacrifício provido, Ele tem que fazer a mesma coisa hoje. Ou Ele errou quando Ele levou o primeiro homem para dentro, através disso. Se Deus curou o enfermo lá atrás, sobre bases de derramamento de sangue de um animal, sobre as bases da expiação, Ele tem que fazer o mesmo hoje. Ou Ele estava errado quando Ele curou a primeira pessoa. Veio, Ele não pode mudar. Deus tem que cumprir a sua palavra. E isso tem que nos dar segurança, porque o nosso Deus é imudável. Nós, profetas, nós crescemos, amadurecemos, encontramos coisas melhores, falamos de coisas melhores, usamos roupas melhores, dirigimos automóveis melhores, nós progredimos. Porém, Deus não pode progredir deste modo, porque para começar, Ele era perfeito, e a perfeição não pode progredir mais, já é perfeito. Deus não pode mudar. Nós não precisamos esperar algo melhor de Deus. O melhor de Deus Ele já nos deu. Se nós pudermos crer que o melhor de Deus está em nossas mãos, é a sua palavra. Isso é o melhor que Deus tinha para dar para a sua igreja, é a sua palavra. E Ele não pode mudar a respeito disso. Vê? Bem, então Ele não pode, então Ele não tem que dizer, bem, esta é uma era diferente, temos um pensamento melhor agora. Se for assim, Ele não pode ser Deus então. Se Ele é Deus, o que Ele disse lá atrás, Ele tem que permanecer com aquilo, porque Ele era perfeito ali e é perfeito agora. Deus não vai mudar, porque a era está moderna, porque a era está diferente. Deus não vai mudar. O profeta disse que Ele vai permanecer o mesmo Deus. Se Ele começou trabalhando com nós assim,
Ele vai nos aperfeiçoar assim. Amém? Deus é Deus imutável. E agora, observe, antes da destruição do mundo, quando os homens eram pecaminosos e o povo era pecaminoso no mundo, Deus fez um caminho de escape para aquelas que desejavam escapar através dele. Deus havia construído uma arca, preparado Noé uma arca, pois a preparação desta arca era a preparação de um caminho. Ouça, para um caminho de escape. Como a ira e o julgamento de Deus estava se acumulando nos céus para ser derramada sobre uma nação pecaminosa, um povo pecaminoso que rejeitou isso, obstinado e andando contra os mandamentos de Deus, todo o tempo esta ira estava sendo acumulada nos céus para ser derramada sobre o povo no julgamento. Você vê que a ira de Deus foi acumulando. O povo ia cada vez, eu penso pensando nisso, né? Cada pedra que eles jogavam na arca, a ira de Deus ia aumentando. Cada coisa que eles iam falando contra aquele plano de Deus, a ira de Deus ia acumulando. Professa, todo o tempo a ira estava acumulando nos céus para ser derramada sobre o povo no julgamento. O Deus misericordioso fez um caminho de escape para aqueles que desejassem andar nisto. Um caminho de escape. Para aqueles que desejavam andar, Deus tinha provido um caminho de escape. Mas, irmãos, Deus fez um caminho de escape e você terá que passar pelas condições de Deus. E isso é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma outra fundação é colocada, exceto aquela que já foi feita. Não há ninguém que pode edificar nenhuma outra fundação. É como o restolho e a lama, a enchente os levará e grande será a queda. Mas Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é isto que ele construiu em cima? A verdade espiritual revelada de que ele é o Filho de Deus. Profeta, Deus proveu um caminho de escape para seus filhos e ele não há de mudar o seu meio de trabalhar, porque o profeta diz: Deus fez um plano, e quando Deus fez um plano, pensando assim, nós muitas vezes, planejamos as coisas, Você vai fazer uma viagem, você planeja aquela viagem, você planeja a rota, o caminho, a estrada, você sabe as cidades que você vai passar, você planeja se vai precisar pernoitar na estrada, Tudo isso você planeja. E Deus, no seu plano, estava pensando, Deus planejou como Ele iria fazer para que esta mensagem chegasse até a nós. Pensamos que Deus, na altura do caminho, teve que pegar um atalho. Não, Deus, no seu plano, para a nossa caminhada terrena, Ele traçou um plano por aonde esta mensagem caminharia para que chegasse até a nós. Para isso nós temos que estar seguros, confiantes do que aquilo que Deus fez, Deus não muda. Aquilo que Deus planejou e seus planos, Ele não vai mudar, porque nós fazemos parte disso. Estamos nos planos de Deus.
O profeta diz: Deus abre um caminho de escape. Todas as vezes Ele tem que abrir um caminho de escape. Quando o tempo estratégico vem, Deus é Deus. Jeová Jireh significa: o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo, ou o Senhor proverá para si mesmo um caminho de escape. Deus pode providenciar isso porque Ele é Criador. E Deus definitivamente no Calvário, amém? Ali quando os arcanjos no céu, quando todas as regiões de demônios tremiam, quando a terra teve um colapso nervoso e estremeceu a sepultura, e quando o sol teve convulsões, recuou e tornou-se negro, quando a lua e as estrelas estremeceram em seus lugares, os redimidos de todas as eras, e através das eras viram e reconheceram aquela hora, quando o Filho de Deus morreu ali, despojando Satanás de cada poder, até mesmo da morte e do inferno, a sepultura e todo medo foi tragado lá no Calvário. Cristo conquistou todas as coisas ali no Calvário. E isso estava nos planos de Deus. Esse era parte do plano de Deus. Quando Ele pagou o preço supremo, quando o Cordeiro morreu e os pecados colocados sobre Ele, Ele foi o carregador de pecados, os levou ao inferno ao qual eles pertenciam, e Deus o ressuscitou no terceiro dia, e crendo naquilo, somos justificados pela fé nas bases do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Deus fazendo um caminho de escape. Plano de Deus. Esse foi o plano de Deus. Nós vamos ver que o plano de Deus para nos salvar, para trazer aqueles profetas, aqueles irmãos do passado, estavam todos englobados nesse plano de Deus, no qual nós também estamos colocados com Ele neste plano. O profeta diz a partir do 40, diz assim: ó irmão, como você vê, houve uma ambulância emitindo um som estridente. Cada vez que você ouve, é um sinal que você está indo para aquele lado. Cada vez que você passa por uma sepultura, é um sinal que você está indo para aquele lado. Cada vez que uma ruga aparece em sua face e um cabelo branco na sua cabeça, é um sinal que você está indo para aquele lado. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer com aquela verdadeira esperança arraigada e estabelecida nele. Assim, quando ele chegou ao fim do caminho, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo sabia que ele estava indo para aquele lado. Ele pôde falar com segurança: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quando você está farto e cansado de toda esta vida, e você ama a vinda do Senhor mais do que você ama a sua comida na mesa, ou sua esposa, ou seus filhos, então há uma coroa preparada para você. Não somente uma coroa, mas uma coroa de ouro
para colocar sobre sua cabeça mais um corpo livre de dores, coroado de glória de Deus, coroado na imortalidade de Jesus Cristo. Isto é o que está preparado para você, que o Senhor, o justo juiz, te dará naquele dia. Isto é o dia pelo qual procuramos. Deus tem aberto um caminho de escape para cada um de nós. Certamente Ele tem um caminho para cada um de nós. Deus nos anima a caminhar, mesmo quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver, profetas, quando as forças se forem, possamos nós estarmos com esta mesma esperança, ó, disse o profeta, com aquela verdadeira esperança arraigada e estabelecida nele, como Paulo pôde chegar no final do caminho e falar que podia estar seguro. Ele estava seguro. Vou dar uma adiantadinha aqui. O profeta falando sobre Moisés, ele diz assim: foi Moisés, eu creio, que seguiu os filhos de Israel, ou quem os guiou seguindo a luz, a coluna de fogo através do deserto. Foi Moisés que permaneceu até o fim. Foi Moisés com 120 anos, após 80 anos servindo a Deus, que subiu no monte e olhou para a terra prometida com lágrimas rolando na face de um velho homem. Com 120 anos, ele havia atravessado caminhos espinhosos, ele havia passado por águas profundas, ele havia provado o cálice amargo de fel e tristeza. Ele havia estado com um povo desobediente, como seu pastor. Ele os havia guiado de lugar em lugar e cessado com suas murmurações. E se lançou na brecha e disse: Deus, leve-me antes que tu os leve. Foi Moisés quem estava ali como um homem velho, sabendo que em cada maneira que ele era um tipo de Cristo, sabendo de algum modo, de alguma maneira, que Deus com certeza o tomaria, porque ele teria que trazê-lo novamente como um tipo de Cristo. Ele nasceu como um profeta, como Cristo, e não apenas um profeta, mas um líder e assim por diante. Ele foi escondido em juncos do mesmo modo que Cristo foi levado para o Egito. Ele era um doador da lei, como Cristo foi no Monte das Oliveiras, o qual partiu do Sinai. Em cada maneira, ele era um tipo de Cristo. E quando ele estava velho, e a morte o encarou, como ele traria a ressurreição? Mas tão logo que o momento crucial chegou, Deus proveu um caminho. Quando o fôlego estava se esgotando e borbulhando no seu pescoço, ele olhou deitado ao lado e ali estava a rocha. Deus proveu uma rocha. A rocha era Cristo Jesus, que estava no deserto. Moisés permaneceu na rocha. Deus me dê graça para permanecer na mesma coisa. E quando o meu último suspiro for tirado deste corpo, deixe-me ver a rocha ali de pé. Ele chegou até a rocha e os anjos chegaram e os levaram embora. 800 anos depois, ele estava de pé na Palestina com Elias, ali de pé conversando com Jesus. Antes da cruz, Deus fez um caminho de escape.
Esse é o nosso Deus. Profeta, quero encerrar aqui nos 50. Profeta, nos 49, o profeta falando do Pentecostes, ele diz assim: como pode fazer isso? Como Cristo ausentes dele? Como podem fazer isso quando Deus lhe dá a promessa? Mas veja, Deus proveu um Pentecoste. Quando o Espírito Santo em pessoa desceu e tomou conta do corpo mortal do homem, depois dele ser limpo pela expiação do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo tomou aquela pessoa do seu próprio controle e a enviou com sinais e maravilhas e milagres, seguindo. Deus proveu um caminho. Eles mesmos não podiam fazer aquilo, eles eram homens como eu e você. Como poderiam fazer isto? Eles não poderiam, mas Deus proveu um caminho de escape. Quando estava no cenáculo, eles pensavam que o povo os criticariam. Eles pensavam que seriam isto, aquilo ou aquilo outro. Eles tinham as janelas todas fechadas e as portas trancadas. Como podiam eles fazer isto? Eles eram covardes. Eles não tinham uma coluna vertebral, eles tinham um ossinho de galinha, e não uma verdadeira coluna vertebral do Espírito Santo. Eles tinham as portas trancadas, eles estavam com medo, eles estavam envergonhados de sair e encarar o público. Como puderam eles fazer isto? O profeta diz: mas Deus enviou um Pentecoste, o batismo do Espírito Santo. Eles abriram violentamente as janelas e as portas e foram para as ruas. Deus prometeu isto. Quando Deus promete, Deus mantém sua palavra. Ele abrirá um caminho de escape. Ele nunca deixará que você seja tentado acima de qualquer coisa sem que Ele faça um caminho de escape para você. Ele fará isto. Aqui estamos, vivemos em um dia funesto, nublado, chuvoso. A igreja está metade dentro e metade fora. Eles se perguntam: como pode fazer isso? Ou como fariam? Eles não tinham luz, mas o profeta disse: será na luz do entardecer. Como pode isto ser? Nós, a igreja nesse dia, aquela igreja gloriosa, é para estar aqui na terra, para Jesus vier, quando Jesus vier para receber uma igreja gloriosa. Estamos recebendo uma chuva seródida, o derramamento, uma porção dobrada do Espírito Santo está vindo para a terra e está varrendo cada nação, e o fogo do reavivamento está queimando em cada colina, na China, no Japão, na Coreia, até na escura África, e em todas as partes o Espírito Santo está sendo derramado sobre o povo. Deus abriu um caminho. Como é que meus olhos cegos foram curados? Deus abriu um caminho, aleluia. Sim, Senhor, Ele sempre abrirá um caminho, e é para você aqui que está na terra hoje, você que está esperando por um consolo, você que são peregrinos e estranhos, sejam como Davi. Davi estava indo para uma batalha, ele não foi frustrado, ele não foi com um meio sinal, ele não foi pensando talvez isto acontecerá, mas ele esperou na amoreira, até após algum tempo era o silêncio da morte, nada acontecendo. Após algum tempo, lá bem distante, ele ouviu as folhas
foi ficando mais alto, e mais alto, e mais alto. Logo depois, um grande jato de vento apareceu diante dele, e ele sabia que aquilo era Deus. E o santo exército dos anjos indo na frente dele, e ele tirou a sua espada e ganhou a batalha e fez o inimigo fugir. Irmão, não salte ou pense coisa quando você estiver certo para ir ainda. E veja que isto não é de se unir a uma igreja, não é de estreitar as mãos de um pregador, nem mesmo de ser batizado nas águas, mas é aceitar o sacrifício provido por Deus Jesus Cristo como uma pessoa no seu coração. O Espírito Santo se moverá diante de ti, como um vento impetuoso, tirando tudo do caminho. Amém? É isto. Então sejam cristãos, vocês que estão no caminho, sejam verdadeiros homens tementes a Deus. E o restante Deus fará. Assim como Davi confiou e esperou, esperou e esperou até que viu o agir de Deus. O profeta nos adverte: sejamos cristãos e esperamos o mover de Deus. Amém? Deus vos abençoe, irmãos. Amém. Sejamos cristãos. Enquanto o irmão pregava, a gente vai voltando no tempo onde Deus planejou a obra dele. Tudo foi planejado antes. Deus não começou uma obra sem planejamento. Mas como nós homens nós planejamos, mas não sabemos se vamos conseguir terminar, né? Mas Deus não, Ele planejou o começo, meio e fim. Ele sabia como iria começar, Ele sabia como ia desenrolar, e Ele sabe como vai terminar. Por isso que Ele não é pego de surpresa. Agora o que vai ser? Para Deus não tem surpresa. Deus já sabia todas as coisas. Então o que nós precisamos mesmo é pedir: Deus, esforça a minha fé para descansar em Deus. Mensagem de segurança, né, do irmão Misael, de segurança, é isso, sermos cristãos. Cristãos é aqueles que confiam em Cristo. E Deus me ajude, Deus nos ajude a nos posicionar como cristãos em qualquer situação. Eu pensava, enquanto pregava, a gente está aqui como alunos de uma faculdade, como a gente teve por lá. Você passa 5 anos sendo preparado para uma profissão, mas chega o dia que você é diplomado, então você vai ter que exercer aquilo, sem estar junto ali o professor, o assistente, um colega. É hora de você, como no meu caso, fazer uma cirurgia agora sozinho. É você e Deus. Você agora é o doutor, você agora é o cristão. A situação ruim chegou na sua mão. Você foi formado para isso. Você foi preparado para isso. Esse púlpito tem sido usado para te preparar para a hora difícil, para a hora ruim. E é a hora de você fazer a sua cirurgia. Vai matar o paciente? Vai matar o irmão? Vai matar o pastor? O que você aprendeu nesse tempo todo? Deus não precisa, será que Ele aprendeu? Não, Ele simplesmente dá o teste. Ele dá a prova, Ele dá o dente para você arrancar. Se você conseguir, você foi bem formado. O eletricista põe fogo no prédio, mostra se ele foi bem formado. Mas se ele é o responsável na igreja da elétrica, foi formado para isso, está fazendo engenharia elétrica para isso. Se pegar fogo, é o eletricista.
Deus está nos testando mesmo, gente, nos treinando. O profeta diz, nós somos chamados e Deus nos treina. Para quê? Para a hora da guerra. Soldados são treinados, quem foi militar sabe, rola no chão e dá tiro de fuzil, e faz treinamento com bomba de gás, e tem que passar por túnel, e subir em corda, para quê? Só para bonito? Não, ele faz aquilo ali treinando para quando chegar a guerra, se acontecer a guerra, ele estar preparado, porque daí na hora da guerra não dá tempo de preparar, aí é hora de usar o que aprendeu. E isso que foi pregado aqui pelo irmão Misael, Deus sabia de tudo. O profeta chega a dizer, Deus tem um treinador, que é o Espírito Santo. Aí vai do aluno na escola, todos estão ali, todos tiram a mesma nota? Todos são aprovados? A lei dos homens até nisso é um fracasso. Agora não pode mais reprovar, já imaginou isso? Não pode mais reprovar um aluno, quer dizer que se ele não fizer nada, não for na aula, não estudar, não pode reprovar. Mas com Deus não é assim não, Deus diz assim, ao que vencer, você terá o seu teste, a sua prova, e se vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. És um vencedor? Até aqui podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor, mas não vamos terminar assim fácil, nadando de braçada, a coisa só começou a apertar, né? Mas não é para assustar ninguém, vem para a aula para aprender a fazer sua prova, mas não é só mais um culto, não, você está sendo treinado, talvez não tenha percebido, mas nós estamos sendo treinados para quando aparecer a situação, saber como agir, e a frase principal do irmão, sermos cristãos. Eu tenho dito por onde vou, diz assim, eu tenho que sair desta situação como um cristão, eu tenho que terminar esta situação, eu tenho que vencer, eu tenho que concluir esta obra com um espírito melhor do que eu comecei. Eu não posso terminar amargurado, rancoroso. Deus está me dando uma oportunidade para crescer como pessoa, crescer no conhecimento e graça do Senhor Jesus Cristo. Toda luta é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade para abraçar a cruz, se aproximar de Cristo, e todo fracasso sirva para nos tornar mais humildes, não para desistir, mas para nos tornar mais humildes e exercer misericórdia, saber que somos todos humanos, amém? Deus vai te dar oportunidade para você exercer misericórdia com seu irmão, para ver se você não é o credor incompassivo. Deus vai te dar oportunidade de amar, de ser amado, de perdoar e ser perdoado. É uma escola. Isto foi mais aberto nesta tarde, pela mensagem que ouvimos. Vou parar que o pregador já pregou, né? Vamos ficar de pé? Bem, que coisa boa. Deus não é pego de surpresa. Deus sabia de todas as coisas, e mais, todas as pedras que ele colocou no caminho foi proposital. O profeta chega a dizer, é de propósito que Deus coloca, para ver como reagiremos a elas, e você tem que ser cristão. Mas o outro, aquele, não tem nada a ver com o de fora, é você. Como você vai terminar a sua prova? Tudo que chega até você é prova, é teste. Eu lembro do saudoso pastor Jair, tudo que acontece para um pregador é teste. Se o pastor bateu sem merecer, é teste. Tudo para nós era teste. Se ele ensinava era teste, se ele não ensinava era teste, se ele batia era teste, e nós só ficava apanhando, sendo testado, né? Mas graças a Deus, pelo mestre que nós tivemos, aprendemos bastante. E assim, tudo que sobrevém para um cristão é teste. Vai morrer? Tadinho de mim, sou injustiçado. Ou você vai sair disso um cristão. Isso quer dizer um vencedor. Amém? Senhor Jesus, que escola maravilhosa.
Quão bom, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Isso ficou grande para nós nesta tarde. Não estamos aqui apenas cultuando, estamos aqui aprendendo. Estamos sendo treinados para poder vencer. Há o que vencer. O Senhor Jesus jamais diria isso se não tivesse prova. Vencedor é quem passou por uma batalha e venceu, e foi superior à batalha, superior à crítica, superior ao deboche, ao escárnio, ao escândalo, aquele que superou, aquele que venceu. Há o que vencer. Pense nisso. Mas o irmão, o pastor, o fulano, se ele perder, você quer perder também? Não, seja você um cristão. É tudo, irmão. Tenha você a sua responsabilidade para ser um cristão. É isto é tudo. Seja você um cristão. Mas o fulano não foi, seja você um cristão. O fulano me ofendeu, seja você um cristão. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoou, Deus te ajudou, Deus te fez crescer no conhecimento e graça. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Quem canta? Cante, irmãos, amém. Cante. Deus os abençoe. A janta agora, viu? Tem tudo que tinha no almoço que sobrepujou de bênçãos, está ali. Não vão embora, senão nós temos que alimentar os peixes. Vamos comer, tá bem? Deus abençoe. Porque nesse caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus que ilumina a vida de todo crente. Entregue a Ele tua vida e teus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, e vai levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Isso tudo eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor. Eu olho e tenho forças do meu ajudador. Luz é Jesus que ilumina a vida de todo crente. Entregue a Ele sua vida e seus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, e vai levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Luz é Jesus que ilumina a vida de todo crente. Entregue a Ele sua vida e seus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, e vai levar muito em breve um povo escolhido
eterna